Do programa Diálogo Cósmico, Namastê, feliz ano novo a todos. Para quem estiver me ouvindo pelo canal 21 TV Cidade, lá em São Tomé das Letras, meu namastê a todos. Para quem estiver me vendo pelas reprises na YouTube, também namastê. Hoje eu vou contar um caso que eu vou chamar de um conto de Natal. Na época do Natal eu estive na cidade que eu gosto muito, que é São Pedro, e uma moça me fez um relato muito interessante e eu vou repassar esse relato, um caso, tá? Ela reside lá, né? Eu não vou citar o nome dela, vou chamar ela de Ofélia, tá? Que é um nome que não tem absolutamente nada a ver com o nome real da pessoa, é uma mulher casada e tal, tem filho, sabe como é o falatório no interior, eu não vou falar o nome dela, né? Então, mas é muito interessante o caso dela e merece ser relatado. Inclusive porque é um caso muito maduro e muito incomum, diferente mesmo do padrão que a gente tem. Ela conta que ela teve uma experiência ufológica, ela mora num desses condomínios meio rurais, lá em Água, São Pedro, Piracicaba, essa região. Tem muito daqueles condomínios fechados de casas de classe média. Hoje em dia tem muito isso, tipo imitando Alphaville, que você tem assim uma série de casas fechadas, muradas, né? E é semi-rural, vamos dizer, né? Tem uma pegada meio de chácara, são bem verdes, tal, um pouco fora das cidadinhas. As cidades são pequenininhas, mas é fora, né? Então é um lugar perfeito para acontecer coisa de UFO, de ET. E ela trabalha em Pira, é muito comum isso daí, a pessoa tem carro, trabalha na cidade, como se faz aqui em São Paulo, vai para Alphaville e eles fazem isso lá. E numa determinada noite, ela ainda nem era casada, isso já faz aí seus 10 anos atrás, ela foi para a escola e quando ela voltou, como estudante, pegou o carro, voltou, ela viu que ela tinha uma estrada de terra que conduzia para o condomínio. E nessa estrada de terra tem uma ponte muito estreita, onde passa só um carro. E ela viu uma luz muito forte, que seria como o equivalente a uma luz de um caminhão bem aceso, assim, do outro lado da ponte. Então ela pensou assim, bom, acho que os caras querem passar, então eu vou dar a mão para eles, né? Vai dar prioridade para o caminhão passar. Então ela encostou o carro calmamente na lateral esquerda e o suposto caminhão teria que vir para atravessar a ponte, né? Ela falou assim, nossa, realmente é corajoso, que é o caminhão, uma ponte de madeira, assim meio, mas tudo bem, o caminhão ia passar, problema deles, né? Bom, resultado, aquilo ali não passou, não mexeu, ficou aquela luz parada. E ela pôs a cara pra fora e falou assim, e aí, meu, vai passar ou não vai passar? Né? Tipo assim, né? Ainda acreditando que era um caminhão. Nisso, uma das luzes do caminhão, que seriam assim umas 4, 5 luzes, né? Paradas assim na lateral, uma das 4 luzes começa a deslocar e vir na direção dela. E quando ela vê aquilo voando, aí ela fica desconcertada. Aí ela fala assim, pronto, isso é qualquer coisa, mas não é um caminhão, né? Mesmo assim, ela não se ligava em UFO, não tinha interesse. E aí ela começou a descobrir que ela viu aquela coisa chegando perto dela, que aquilo deveria ser uma coisa do outro mundo, uma coisa sobrenatural. Mas ela não é medrosa, então ela continuou olhando e ficou assim, olhando. A coisa passou perto dela. Quando passou perto dela, ela sentiu um profundo mal-estar, né? Ela sentiu um profundo mal-estar. E esse mal-estar deu uma queimadura. E aí ela apagou. Quando ela acordou, o negócio já não estava mais lá. Ela atravessou a ponte. Não, melhor, ela atravessou a ponte. E o caminhão ainda estava lá, mas quando ela acaba de atravessar, o caminhão não está mais lá. Quer dizer, ela estava meio confusa. Ela chegou em casa perturbada, o então namorado, futuro marido, falou assim, o que foi? Ela estava toda chamuscada de preto,
desse lado, e ele falou assim, vamos pro hospital. E ela sentiu que tinha sido uma coisa estranha, e ela não sabia explicar como era, então ela falou assim, eu não quero ir pro hospital, porque eu não sei explicar o que me aconteceu. Né? Eu não me queimei com fogo, eu não sei explicar o que é isso. Ela sentiu tanto medo de ser ridicularizada que ela não quis ir ao hospital. E realmente, assim, passadas algumas horas, o chamuscado saiu, ela ficou limpa de novo, a cara ficou boa, mas ela chegou com a cara toda preta, um lado todo preto, como se tivesse passado fuligem, entendeu? No braço e na cara que estava para fora, quando ela pôs a cara para fora do carro, né, assim, e ele queimaram ela toda, né? E aí, bom, aí o que aconteceu? Aí depois ela foi submetida assim, a hipnoses, tal, a regressões, relaxamentos e tal. E ela descobriu coisas assim incríveis, que ela descobriu que aquilo tinha sido uma abdução completa. Que ela tinha, que aquela coisa tinha pego ela. Quando o carro entra passa, atravessa a ponte, ele é pego inteiro pela nave, né? A nave pega o carro inteiro, entendeu? E que ela tinha sido pego por uns seres que, vamos dizer, era quase um Grey, mas tinha uma diferença que eles tinham, uns deles tinham a pele mais parecida com a humana, mais clara, então eu suponho híbridos, e olhos que lembravam olhos reptilianos. Era uma coisa muito estranha, era o cruzamento de 3 tipos de ser. Era um cruzamento, tinha um quê de humano pela cor mais clara, não era escamoso, tinha cabeção, os braços finos de um Grey, e olhos com o branco na lateral e a pupila fendida no meio, que nem reptiliano, só que maior do que o normal, tanto para o reptiliano como para o humano. Ou seja, uma coisa que cruza as 3 raças. E tinha uns outros que eram Greys normais. Os que eram Greys normais vinham em 5. E eles ficavam em 5 mesas. Era uma coisa muito engraçada. E os mais branquelos, que pareciam algo mais humanos, ou mais reptilianos, ou mais sei lá o que, eram os médicos, né? E eles faziam uma espécie de coordenação do time, e os pequenininhos, os greyzinhos cinzas, e eram médicos, e cada vez, e tinham 5 passos de procedimento, e era muito curioso que cada vez que um dos 5 passos era feito, as 5 pessoas abduzidas, tinham 5 pessoas abduzidas, ela e mais, ela viu uma outra mulher, basicamente chamou a atenção dela, porque a outra mulher chorava muito e estava muito desesperada, e ela estava serena na situação, e a mulher, eu vou me matar, eu quero morrer, e ela assim, meio que assim, sabendo, e o Grey falando assim pra ela assim, o Grey reptiliano, o ser, falando assim pra ela assim, olha, não tem nada, fique calma, isso já vai acabar, a gente vai fazer um exame médico e vocês já vão embora, né? Ela estava nua, e ela percebeu que ela estava assim, um pouco assim, o ambiente era frio, eles colocaram uma coberta em cima dela, que era uma película, como se fosse um Magipak, cor de pele, né? Como se fosse uma segunda pele que impedia o frio de passar, né? Então ela não sentia tanto frio, mas eles estavam mexendo nela por baixo, como que se ela estivesse suspensa e eles estivessem mexendo nela por baixo, né? E tiraram da vagina dela um feto, que era um mini Grey, um tipo de um Greyzinho, né? Ela falou assim, é como eles em miniatura, né? Quer dizer, eles tiraram um feto, eles estavam usando ela para experimento biológico. Depois em outra mesa tirava-se o sangue, em outra mesa se fazia uma limpeza, em outra mesa se passava um óleo que ia desinfetando o corpo, que parecia... Esse óleo era passado 2 vezes, era passado na chegada e na saída. Quer dizer, era para evitar mútuas contaminações, né? Eles injetavam umas substâncias. Tinham 5 passos esse procedimento. Quando acabavam os 5 passos, era numa sala meio escura, meia luz, né? Parecia que as outras salas, quando abriam-se as portas, eram muito mais claras.
Parecia que aquela sala era mais escura para adaptar aos humanos, né? Parecia que os Greys lá, os seres, gostavam muito mais claro, né? E que ela tinha sido... eles faziam exames de sangue e coletas, vamos dizer, de material reprodutivo de fetos, como tá no livro do David Jacobs e tudo mais, né? O Vida Secreta, o Ameaça, exatamente aquilo, né? Aí eu falei assim, eu perguntei assim, mas isso se refere ao dia que você teve essa experiência de abdução? Ela falou assim, não. Depois de várias sessões, de todas uma série de, vamos dizer, de anamnésias, né? Se percebeu que isso foi antes, que ela já era pega por esses Greys, e que os caras que pegaram ela naquele dia, na estrada, né? Eu também fico meio confuso, foi uma história bem louca, né? Os seres que pegaram ela tinham uma aparência mais humanoide e pegaram ela meio que de maldade, por isso que eles chamuscaram ela, por isso que eles esperavam que ela ficasse tão aterrorizada, e os outros faziam com muito mais sutileza, de modo que ela nunca nem percebeu. Isso era porque esses outros seres, eles tinham uma aparência mais próxima de humano, como se fosse um humano pequeno, uma cara mais normal, vamos dizer, menos híbrida, uma aparência bem mais próxima do humano, e não estavam nus como estavam os Greys, porque isso é um detalhe importante, que os Greys não têm sexo e não tem diferenciação sexual e não tem genitálias, então eles parecem bonecos de pano, né? Animados, enquanto que esses não, esses tinham uma forma mais próxima do humano, uma diferenciação de masculino e feminino e tal, eram seres masculinos que ela viu, e que eles não eram amigáveis, eles tinham um olho mais parecido com o humano, tinham feições mais parecidas com o humano, só que independente disso eles eram muito mais agressivos e chatos, como ela coloca, porque eles tinham feito uma espécie de pirraça. Eles fizeram um exame médico nela, esses que pegaram ela e chamuscaram o corpo dela, né, e jogaram aquela bola de fogo nela, porque queriam que ela ficasse assustada. E dentro da nave tinham animais vivos, tinha um bebezinho elefante, tinha animais silvestres brasileiros, cotias, pássaros, aquela que tem tipo papagaio, calopsita, uma série de coisas, como se eles estivessem montando um zoológico para eles, né? E o objetivo deles não era trabalhar com humanos, entendeu? Que aquilo tinha sido feito meio que por intimidação, como uma espécie de vingança, porque eu falei para ela assim, o que não faz sentido para mim é na abdução, por exemplo, nunca na abdução eu tinha visto isso, um ataque, né? Por exemplo, a abdução ela é feita para ser o mais rápido possível. Se você parou o carro, a nave ia para cima de você e já te levava embora, eu falei para ela, né? Quer dizer, a abdução não é um joguinho, não existe batalha entre o humano e a nave. Assim que o humano se entrega para o carro, a nave leva, né? A partir do momento que você aceitou, você ainda abriu a janela, eles falaram, oba, essa tá de boa, né? Vamos levar. E eles mandaram uma bola chamuscada, com uma bola de fogo, né? Que queimou a cara dela. E eu falei assim, é estranho um ataque, que é como se você fosse para voltar, né? Mas ao mesmo tempo, eu falei assim, mas quando você tentou, eles queriam que você fosse embora, você deu partida, deu marcha ré. Ela falou assim, não, eu não conseguia dar marcha ré, o carro morreu. Quer dizer, era para abduzir e ao mesmo tempo era para assustar, né? Então eu não entendi porque isso não é um procedimento padrão de nenhum ET. Ou existe quando o ET não quer que você fique num lugar, pode acontecer um ataque, eles podem mandar uma dessas sondas agressivas que queimam, que tem micro-ondas, ela sentiu o corpo queimar de dentro para fora, né? É uma sensação muito estranha, radioativa. Mas também ela sentiu, por exemplo, como se diz, que o carro tinha morrido, ela não tinha o que fazer, ela não ia correr no mato à noite, deixar o carro lá,
Até porque ela, se ela fosse, ela estava indo para casa, quer dizer, ela não ia voltar para casa, ela ia correr e ficar na rua, né? Então o único jeito, ela tinha o único jeito que era esperar aquela coisa ir embora e passar. Na cabeça dela não era um UFO ainda, né? Então, quer dizer, eles tinham a faca e o queijo na mão para realizar a abdução e ao invés disso preferiram mandar um ataque. Por quê? Porque era uma facção inimiga. Uma facção inimiga que estava a fim de encher o saco e de dar um recado para os Greys lá, para aqueles Greys reptilianizados lá, que de rivalidade ou de maltratar uma pessoa que era experimento dos outros, entendeu? É muito curioso isso daí. A gente deduz duas coisas disso daí. Primeiro que existem muitas subfacções dos ETs, né? Que eles têm muitas intenções diferentes. Alguns são colecionadores, alguns pegam objetos, né? E a outra coisa que é incrível é que eles também brigam entre si e às vezes maltratam um humano como modo de dizer para o outro que eles estão ali ou que eles marcaram a presença deles, né? Muito interessante esse relato, deixa muito para pensar, não é verdade? Bom, é isso aí, deixo para vocês pensarem no caso, refletirem, tentarem entender essa situação. Eu tenho essa interpretação, espero que vocês tenham a sua, e é isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.